Irmãos amados, esse é o mês que discorremos mais sobre missões, falando da obra missionária, do nosso compromisso com missões, de como isso se manifesta, o que isso tem a ver com a nossa vida. E hoje o tema da nossa mensagem é 5 fundamentos para missões. Não significa, porém, que não exista outros fundamentos, ou que não existam fundamentos tão importantes quanto esse, mas separei 5 deles para nós refletirmos hoje diante do Senhor. Essa mensagem é uma mensagem tópica. Uma mensagem tópica é uma mensagem que não decorre apenas de um texto, mas diante de um tema, usa vários textos da Bíblia para elucidá-lo, para que possamos entendê-lo melhor. Mas, a princípio, eu quero convidar os irmãos para abrirem comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Pedro 2, do 9 ao 10, diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. E ainda convido os irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Efésios 1, do 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Senhor e Pai, é com coração alegre que estamos diante do Senhor nesse momento, para estudarmos a Tua Palavra e ouvirmos as coisas maravilhosas, de eterna sabedoria, que o Senhor revelou para nós, na Tua bendita e gloriosa Palavra. Reconhecemos, porém, ó Deus, a nossa pequenez para fazê-lo, por isso queremos contar, Pai, com Teu auxílio, com o auxílio do Teu Espírito, ministrando ao nosso coração, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer aquilo que pelo Senhor nos foi dado gratuitamente. Opera na nossa vida, fale ao nosso coração, ó Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, ó Altíssimo, pois oramos assim no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 5 fundamentos para missões. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, e os 2 primeiros vão ter relação com esses 2 textos que nós lemos. O primeiro fundamento que eu destaco é que missões está relacionada a quem somos. Missões está relacionada a quem somos. Repare que ambos os textos que nós lemos, tanto de 1 Pedro, como o texto aos Efésios, Paulo e Pedro vão escrever no que nós fomos transformados por Jesus, pela obra de Jesus, quem nós somos nele. Pedro destaca: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vai falar: vocês que não eram povo, mas agora são povo. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas eis que agora alcançaste misericórdia. Paulo aos Efésios vai dizer: ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e mais, nos predestinou em amor para a adoção de filhos, isso é, para sermos os seus filhos. São algumas das nossas posições em Cristo, dádivas de Deus que transformou o nosso ser
na pessoa de Jesus. A graça de Deus trouxe para nós uma nova identidade no seu Filho. E é justamente dessa nova identidade, dessa nova posição, que decorre o nosso serviço, toda a obra que devemos realizar, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, essa graça que nos transforma, que molda em nós uma nova identidade. Essas posições que nós lemos, elas são o fundamento para todo o serviço que viermos a realizar. Nesse sentido, no momento que cremos em Jesus, a nossa história passa a girar em torno de missões. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Repare também que ambos os textos, tanto o texto de Pedro como o texto de Paulo, falam para nós o propósito para o qual Deus nos transformou. Porque Deus nos fez sacerdócio real, nação santa, porque Deus nos fez seus filhos, porque Deus fez de nós santos e irrepreensíveis. O porquê? Pedro vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo vai dizer: para o louvor da glória da sua graça. Repare que ambos os textos, embora coloquem palavras diferentes, ambos os textos se referem ao propósito de louvar e adorar a Deus. Porque nós temos essa nova identidade em Jesus, para adorar ao Senhor. E nisso eu caminho para o segundo fundamento de missões. Se o primeiro missões está relacionado a quem somos, o segundo fundamento é que a graça de Cristo gera então essa adoração, e a adoração gera missões. A adoração é o combustível para missões. A adoração do povo de Deus decorre desse nosso maravilhamento com a pessoa de Jesus, com o nosso encanto com esse Deus bendito, do nosso constrangimento diante de tamanho amor, dessa graça que foi derramada abundantemente em nós através da pessoa de Jesus. Perceba que os textos descrevem no que se baseiam a adoração. Pedro fala: a fim de proclamardes as virtudes. Quais virtudes? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas eis que alcançaste misericórdia. Veja, o nosso louvor tem como base o amor do Senhor, a sua graça bendita e preciosa. Paulo vai dizer: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perceba novamente o movimento. A graça de Jesus gera adoração. A adoração, por sua vez, gera missões. Esse povo que é chamado a proclamar as virtudes do Senhor, esse povo que é feito, transformado e salvo para o louvor da glória da sua graça, para testemunhar com a vida, com a boca, desse grande Deus que nós possuímos. Apenas adoradores são usados por Deus para gerar novos adoradores. É gente encantada com o Senhor, é gente cujo coração arde com essa graça bendita, é gente que enche a vida do Senhor, é gente animada com Cristo, é gente que transpira Jesus, é gente que Cristo realmente entrou na vida para mudar toda a realidade. Esses são os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não são esses, porém, que Jesus disse que o Pai procura como seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com coração genuíno, segundo a sua palavra. Paulo descreve isso também em 2 Coríntios 5, texto muito conhecido, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. É isso que nos leva, o constrangimento do amor de Cristo, esse
aperto santo que o amor de Cristo faz com a nossa vida. Ele nos comprime, Ele nos leva a adorá-lo, a bendizê-lo, a não viver mais para nós mesmos, mas para a sua inteira honra e glória, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, missões agora faz parte da nossa vida, porque nós fomos feitos adoradores do Senhor por essa graça, e adoradores são usados por Deus para proclamar as grandezas do Senhor. Onde Deus nos colocar, nós somos testemunhas daquilo que Deus faz. Nós cremos num Deus que é ativo, que é real, que é vivo, um Deus que galardoa aqueles que o buscam, um Deus que abençoa o seu povo, um Deus que nos cerca com a sua bondade, um Deus que nos chama a confiar nele mais do que todas as coisas e depositar nele a nossa esperança. Veja que não é isso que o salmista faz, não é isso que os salmistas fazem. Gente que adora a Deus e que convida o povo de Deus, convida as pessoas à sua volta a fazerem o mesmo. Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E o Salmo segue, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O louvor, o coração do salmista repleto de graça, convida outros a provarem dessa graça, a bendizer ao Senhor. Boca que fala o que o coração transborda, boca que foi transformada pela graça de Jesus. É Deus sendo revelado nos poros e na vida do seu servo. A graça de Jesus nos transforma em adoradores, e a adoração ao nosso Deus é o combustível para missões. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É olhando para Cristo, é se encantando com Ele, que vamos ser usados pelo Senhor. Nesse sentido, então, somente adoradores geram adoradores, são instrumentos nas mãos do Senhor, chamados para testemunhar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito na sua vida, como o Senhor Jesus nos ensinou. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. Se Cristo não te empolga, se Cristo não te anima, se Cristo não é a sua vida, como você vai ser usado por Ele? Se Cristo é apenas mais um elemento da sua intensa agenda, como você vai ser instrumento em suas mãos? Interessante, algo que eu sempre cobro aqui dos adolescentes, dos jovens, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a eles, é como têm sido os assuntos da sua roda de conversa. O que vocês têm falado quando vocês saem juntos, quando vocês têm oportunidade de dialogar? Ora, tem que ser sobre Jesus boa parte da nossa conversa. Qual tem sido, o que anima seu coração de falar a respeito? Né? Você anima de falar aquilo que você adora, não é isso? Nós gostamos de falar aquilo que nós estamos apaixonados. Nós gostamos de falar aquilo que nos empolga. Sobre o que nós temos falado com as pessoas à nossa volta, no trabalho, em casa, nas nossas rodas de conversa. Qual tem sido o nosso assunto? O que nós almejamos proclamar? Terceiro fundamento que eu quero deixar para os irmãos é que missões, portanto, é uma tarefa de todos. Todos aqueles, obviamente, que foram remidos por Jesus. Missões têm a ver com quem nós somos. Adoração é o combustível de missões. Logo, missões é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mateus 28, texto da grande comissão muito conhecido, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba, diante de tudo isso que nós lemos, diante da grande comissão dada por Jesus, nós reafirmamos isso. Missões é uma tarefa de todos. Não é apenas um evento a mais que você coloca na sua agenda, mas missões precisa ser aquilo que molda a sua agenda. Não é um plano no futuro, mas os planos futuros precisam ser moldados por missões. É assim que nós devemos pensar, meus irmãos. Como nós vamos ser úteis no reino do Senhor? Nós somos chamados a participar do reino de Deus, a sermos testemunhas, a fazermos discípulos. Veja que o texto paralelo de Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelismo, discipulado, isso está relacionado à obra missionária, e nós somos chamados a isso. Então perceba, não é uma atividade a mais, é aquilo que molda as nossas atividades. Não é um plano a mais, é o que molda os nossos planos. É dessa forma que nós devemos pensar sobre missões. Missões têm a ver com quem nós somos. Repetindo mais uma vez, acima de engenheiro, médico, professor, do ofício que você ocupa, você é um servo de Jesus, chamado para fazer discípulos. Isso está acima da sua profissão. Normalmente nós nos identificamos com aquilo que nós trabalhamos, né? Eu sou isso, e aquilo molda fortemente a identidade de alguém. Então eu desafio você a repensar a sua identidade em Jesus, de que antes de você ser o que você trabalha, você é servo de Jesus, chamado pelo Senhor para fazer discípulo, de forma que o seu ofício serve a esse nobre chamamento. É assim que Jesus nos ensina a pensar. A obra missionária precisa ditar os planos que nós fazemos e como nós vivemos nesse mundo. 1 Coríntios 9:23, Paulo vai dizer: tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Faço tudo pelo Evangelho, tudo. O Evangelho molda a minha vida, e as minhas escolhas estão à disposição do Evangelho, para servi-lo, para propagá-lo, para glorificá-lo. Não é isso? Paulo ora em 2 Tessalonicenses capítulo 3, eu oro para que a palavra do Senhor seja glorificada. É isso que nós queremos. Esse Evangelho poderoso deve moldar a nossa vida. Nesse sentido, nós fazemos missões diretamente e indiretamente, pensando aqui com vocês, como vocês podem, então, servir ao Senhor e moldar a vida de vocês como missionários. Um texto interessante que traz luz sobre esse assunto é Atos 18. Paulo ali na sua viagem missionária, em Atenas, falando um pouco sobre o seu ofício de fazer tendas, né? A profissão dele é fazedor de tendas. Olha só o que diz o texto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então veja que interessante, né? Paulo, ele foi enviado como missionário, mas ele trabalhava fazendo tendas, e assim ele levantava o seu sustento. Havia determinada época da sua vida em que ele trabalhava e aos sábados ele discorria na sinagoga. É claro que com certeza Paulo aproveitava as oportunidades que ele tinha para
testemunhar, mas boa parte do seu tempo ele precisava se ocupar com a sua profissão de fazer tendas, para retirar dela o seu sustento, para continuar pregando o Evangelho. Mas veja que Paulo não é reconhecido como um fazedor de tendas, mas sim, em primeiro lugar, como um grande pregador da palavra do Senhor. Houve uma situação, quando Silas e Timóteo desceram então da Macedônia, vindo para a região da Caia, onde ficava Corinto, trouxeram consigo as ofertas das igrejas de, provavelmente Tessalônica, mas principalmente de Filipos, igrejas ficavam na Macedônia. Nós lemos o texto, de Filipenses 4, que Paulo diz, olha, vocês deram mais do que eu preciso, eu tenho abundância. Irmãos pobres, provavelmente, mas que deram acima das suas posses, e Paulo fala, recebi isso como um sacrifício agradável, com aroma agradável diante do Senhor. E por isso, por causa daquela oferta que Paulo recebeu, o que diz o texto? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, porque ele não precisava mais trabalhar, fazer tendas, ele tinha o suficiente para se dedicar integralmente para pregar a palavra, não precisava ficar levantando o seu sustento por causa da oferta que chegou. Nós sabemos que a realidade de Paulo é diferente da nossa. Paulo é alguém que foi enviado pela igreja para fazer missões em outros lugares, para rodar várias cidades, mas veja que interessante a interação da sua profissão servindo a causa do Evangelho. Veja que o grande direcionador da vida de Paulo não era o ofício de fazer tendas, mas era a obra missionária, era o dever de fazer discípulos, daquilo que o Senhor o chamou, de forma que missões molda o seu ofício, e o seu ofício existe para servir a causa de missões. A maneira como o ofício interage e serve a missões varia, cada ofício pode servir de forma diferente, cada ocupação. Temos com certeza diversas ocupações aqui representadas. Existem N formas do seu ofício e da sua profissão servir a obra missionária. Isso é algo que você precisa buscar diante de Deus. Há profissões que em si mesmas já são um campo missionário, o ambiente de trabalho. Há aqueles que trabalham em casa, hoje o número desses tem aumentado. Como fazer missões, como usar isso? Nós podemos fazer missões como o pastor Newton bem colocou na semana passada, indo, contribuindo, orando, mas usando também a nossa profissão para isso, nos dispondo, usando os nossos bens que acumulamos com aquilo que trabalhamos, para impulsionar a obra missionária. A nossa vida precisa ser propositalmente orientada acerca de missões. Nós precisamos pensar de forma missionária. Nós estamos servindo ao Senhor e trabalhando para a expansão do reino do Senhor aqui na terra. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para curtir a vida, para viver o melhor de forma sossegada. Estamos num campo de batalha. Essa é a realidade que a palavra traz para nós. Estamos pregando o Evangelho. O nosso adversário anda em derredor como um leão que ruge. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra os principados e potestades. Então a realidade que a palavra pinta para nós acerca da vida é diferente dessa que nós vemos os incrédulos dizendo e o sistema desse mundo tentando nos conformar a pensar como eles. Há tantos ainda que ainda pensam que o bom da vida é quando eu conseguir dinheiro suficiente para parar de fazer tudo e curtir a vida. Não é para isso que nós vivemos, meus irmãos. Nós vivemos para servir ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos pensar uma mente moldada pela palavra de Deus e agora de forma mais específica pela obra missionária. O quarto fundamento: todos são úteis e necessários. Todas as pessoas, todos os cristãos são úteis e necessários. 1 Coríntios 12, Paulo falando sobre o corpo de Jesus, ilustrando, num corpo mesmo, vai nos dizer isso de forma muito interessante. Versículo 18 ao 22. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, os cristãos estão reunidos nesse corpo de Cristo, cada um tem uma função no corpo, ilustrando então dessa forma. Cristo é o cabeça do corpo, aquele que dá as diretrizes para o corpo funcionar. Então percebe que cada um tem a sua função, cada um tem uma história, dons, talentos, habilidades, e cada pessoa é única diante do Senhor. Interessante que Efésios capítulo 3, verso 10, Paulo diz que pela igreja, Deus revela a sua multiforme sabedoria, uma sabedoria que se revela de maneiras diferentes na vida de cada membro desse corpo. Você é uma peça única e importante dentro do reino do Senhor. Todos são úteis e necessários. E é interessante que conhecer mais sobre nós é necessário também. Muitas pessoas dizem, eu não sei no que eu posso ser útil. Mas nós respondemos essa pergunta aproveitando as oportunidades, participando das coisas da igreja, me dispondo a servir ao Senhor, me expondo a novos desafios, às novas oportunidades. Muitas vezes nos acomodamos, muitas vezes recuamos, temos medo de tentar algo novo, de servir de uma forma nova, de experimentar algo novo com relação ao serviço no reino. E essas experiências são valiosas porque nós nos conhecemos através delas e percebemos maneiras diferentes como Deus pode nos usar no seu reino. Por isso aproveita as oportunidades que a igreja oferece, que outras instituições oferecem para servir ao Senhor, e assim você vai se conhecendo, entendendo como você pode ser cada vez mais útil, sendo essa pessoa singular que você é no reino do Senhor. O problema é que muitos se acomodam realmente e ignoram o seu chamado. Provérbios 1:32 tem uma palavra dura para aquele que é acomodado. Ele diz, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Muitos que têm essa impressão de bem-estar estão acomodados, mas é uma impressão que leva à morte. Sabe, quando as pessoas acham que têm tudo, mas na verdade sempre vivem como se estivesse faltando alguma coisa. Eu digo que muitos cristãos estão frustrados porque não estão envolvidos ativamente para aquilo que foram feitos, servir ao Senhor no seu reino, fazerem discípulos, cooperarem com a expansão do reino. Muitos vivem uma vida medíocre nesses termos, frustrados, desanimados, se sentindo vazios, porque não estão dispostos a viver para aquilo para o qual Cristo os transformou, por engajamento na obra do seu reino. Irmãos, a nossa vida faz sentido quando ela cumpre o propósito para o qual Deus nos chamou. Missões está relacionada a quem nós somos. Deus nos transformou para o adorarmos e produzirmos então adoradores, sermos instrumentos nas mãos do Senhor para levarmos pessoas a adorá-los. Paulo tentando chamar a atenção da igreja aos Efésios, para fazerem diferença no meio das trevas, para serem luz, para não serem cúmplices das obras das trevas, ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, usando de forma sábia o tempo que dispomos. E essa forma sábia é tudo isso que nós temos falado até aqui. Então a gente dormindo nesse sentido, dormindo com relação ao verdadeiro propósito pelo qual Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você precisa ser despertado pelo Senhor. Aquele que nós falamos, né? Acordar para a vida, para servir ao Senhor com alegria. É nele que nós achamos propósito, sentido e valor para a nossa existência. O envolvimento com missões traz realmente
esse alento para a nossa alma, porque fomos feitos para isso. Paulo testemunha, ali exposto em Atos 20 e 24, ele vai dizer: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, a minha vida só é preciosa se eu a cumprir, se eu a viver para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso não é só para Paulo não, meus irmãos, isso é para nós. A nossa vida tem sentido quando ela é gastada no serviço do reino, quando ela é entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Atos 5, 41, quando os apóstolos são perseguidos por pregarem o Evangelho, veja que interessante, eles se retiraram do sinédrio depois de serem açoitados, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É nisso que você vê gente que achou o valor e o propósito da sua vida. Quando mesmo depois de serem açoitados, saem ainda se alegrando, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. É gente que encontrou sentido para a sua vida na pregação do Evangelho, na graça do Senhor Jesus. E por fim, o último fundamento. O pastor Newton discorreu sobre isso na última pregação, mas eu gostaria de reiterar e reafirmar isso. Missões é um desdobramento dos dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Mateus 22, certo intérprete da lei foi questionar Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas apontam para esses mandamentos, de amar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e assim amar o próximo como a nós mesmos. Da mesma forma que nós buscamos amar a Deus, nós buscamos isso para a vida do próximo. Missões cumpre os dois grandes mandamentos, o resumo de toda a palavra do Senhor. Lembra que adoração é o combustível para missões? Nós adoramos a Deus amando sobre tudo e sobre todos. E nós amamos o próximo, porque não existe amor maior do que conduzir alguém ao maior amor, que é o amor de Deus em Cristo para conosco. Missões cumpre o propósito, os mandamentos que o Senhor resumiu toda a palavra, de adorar a Deus com tudo que temos e somos, e fazer o melhor para o outro, que é sermos instrumentos do Senhor, para conduzi-los aos pés de Jesus. A adoração leva a fazer discípulos. Amar a Deus, logo, me leva a amar meu próximo. Uma coisa está inseparavelmente ligada à outra. 1 João 5,2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Se eu adoro a Deus, eu com certeza sou instrumento dele para levar outros para perto dele. Uma coisa é inseparável da outra. Um verdadeiro adorador é instrumento do Senhor para conduzir pessoas a Jesus. Nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. O amor sempre envolve sacrifícios, meus irmãos. Abrir mão de algo em benefício do outro, espelhando aquilo que Cristo na cruz fez por nós. Já percebeu isso? Que todo amor genuíno é um ato sacrificial. O amor do mundo é aquele amor interesseiro, você faz esperando algo em troca. Você sempre faz com segundo interesse. O amor que nós vemos em Jesus, ele é incondicional, ele é genuíno, ele é desapegado de interesses. É um amor que abre mão para ver o outro bem e o outro com e mais perto de Deus. Atos 20, Paulo dá testemunho da sua vida nesse sentido.
ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Que privilégio, meus irmãos, ser usado por Deus para abençoar outras vidas, seja materialmente, mas seja também com o melhor que nós podemos oferecer, que é compartilhar do nosso Deus. Não existe coisa que pessoalmente me realiza mais do que falar de Deus e alimentar alguém que está sedento nesse sentido. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É assim que o cristão tem que ser, tem que fluir rios de águas vivas de nós, para todos aqueles que estão com sede. Devemos ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Assim é o cristão, se sacrificando em amor aos outros, para conduzi-los mais para perto de Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de ser cooperador com ele. 2 Coríntios 12, há uma igreja difícil, Paulo vai dizer: eis que pela terceira vez vou ter convosco, e não vou ser prezado, porque não procuro os vossos bens, mas a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. De bom grado me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, menos serei amado. Aos Gálatas ele diz: meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. E aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo da sua vida: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu me desgasto em favor da obra missionária, de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. E isso está relacionado, meus irmãos, a quem nós somos. Que Deus nos dê uma visão missionária na nossa vida, que tudo que nós temos, somos, possa servir ao propósito de ser uma bênção no reino do Senhor, na pregação do Evangelho. Que dessa forma você possa amar a Deus e ao próximo. Amém?